Meu cordial boa noite a todos, amados irmãos, e saúdo a todos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 21 e o versículo 22. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 21 e o versículo 22. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, nos diz assim: por quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. A nossa mensagem de hoje tem como título o seguinte: vivendo as promessas de Deus. Nós temos vivenciado as promessas que Ele tem para nós que somos o seu povo. O Deus dos cristãos é o Deus de promessas. Sem as promessas de Deus, o seu povo não existiria. O cristianismo existe hoje porque Deus cumpriu as suas promessas. E num tempo em que muitos cristãos estão se afastando da simplicidade do Evangelho e abraçando uma espiritualidade de consumidor, precisamos retornar às promessas de Deus. Pois as promessas de Deus, elas nos encorajam a confiar, a depender, a buscar e cada vez mais experimentarmos Deus em nossas vidas. O versículo 20, principalmente este que nós lemos aí, diz o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Podemos destacar aqui algumas verdades acerca do Deus das promessas e as promessas que esse Deus proporciona para o seu povo. Primeiro, Deus é quem é o autor das promessas. Essas promessas são promessas de Deus. Essas promessas revelam o seu caráter e cumprem os seus planos. Mas também as promessas de Deus, elas são inúmeras e variadas. Essas promessas são pessoais ou coletivas.
condicionais ou incondicionais, temporais e também eternas. E essas promessas de Deus, elas são estáveis. Elas têm o sim e o amém em Jesus Cristo. Isso significa que Jesus é a segurança, Jesus é a certeza, Jesus é a estabilidade destas promessas. Todas estas promessas têm a garantia de realização em Cristo Jesus sobre as nossas vidas. E essas promessas, é claro, é para promover a glória de Deus por nosso intermédio. Glorificamos a Deus por Ele ter feito e cumprido essas promessas em nossas vidas. E glorificamos a Deus quando experimentamos as promessas se cumprindo em nossas vidas. E nesta noite, amados irmãos e amigos, quero compartilhar com algumas promessas que Deus nos concede e que estão inseridas na Bíblia Sagrada à nossa disposição. E a primeira promessa que eu quero destacar nesta noite se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39 e o versículo 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39 e o 40, que diz o seguinte: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A primeira promessa contida nas Escrituras, para mim e para você, é a promessa de salvação. Por que eu destaquei esta primeira promessa aqui para as nossas vidas? Porque a salvação da alma do pecador, ela é o tema central das Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, Deus revela que Ele é o autor, que Ele é o realizador e Ele é o proclamador da salvação. Está escrito lá em Isaías 43, versículo 11 e o versículo 12: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. E o versículo 12 diz: eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. De Gênesis a Apocalipse, Deus ele se revela que Ele é o autor, o realizador e o proclamador da sua salvação. E o texto aqui que nós lemos, amados irmãos, foi a resposta de Pedro para aqueles que ouviram o seu primeiro sermão depois do dia de Pentecostes. Se você observar aí o versículo 37 e o versículo 38, após o sermão pregado por Pedro, depois do dia de Pentecostes, diz assim: ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo
para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o Evangelho é a promessa de vida eterna que está em Cristo Jesus para aqueles que estão mortos espiritualmente. E no versículo 39, nós podemos destacar 3 verdades, que diz: pois para vós outros é promessa, isto é, para todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é esta: arrependam-se dos seus pecados, creiam em Jesus e recebam a remissão dos vossos pecados. Evangelho sem arrependimento, sem a mensagem do arrependimento, não é evangelho. E Pedro diz: a promessa é para vós outros, mas também para os vossos filhos. E o que é isso que Pedro quer destacar aqui? Deus quer salvar famílias inteiras e abençoar as futuras gerações. Mais adiante, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, ao carcereiro de Filipos lá, quando queria tirar a própria vida, ele chega para o apóstolo Paulo e diz: o que é que eu faço para me salvar? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Pois a promessa de Deus é para a família. A família é alvo da graça de Deus. Deus deseja alcançar toda a nossa família, para que proclamem assim as futuras gerações o Evangelho da salvação desse maravilhoso Deus. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos ainda que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Também a promessa de salvação é para todos ainda que estão longe. E o que é isso? Deus chamará eficazmente para a salvação pessoas de todas as nações da terra. Jesus comprou para Deus pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus manda a sua igreja, lá no Evangelho de João, olhar para os campos, pois os campos estão brancos para a ceifa. Recebamos esta promessa dessa maravilhosa salvação de Deus para as nossas vidas. Você que está me ouvindo nesta noite, você já recebeu essa salvação, que é graça de Deus na sua vida? Você já se apropriou desta salvação maravilhosa que Jesus providenciou para mim e para você lá na cruz do Calvário? Por isso que o autor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O Evangelho é a boa notícia para o mundo, como disse Pedro aqui: salvai-vos desta geração perversa. O mundo é perverso, o mundo não tem nada a dar para as nossas almas. O Evangelho é a boa notícia para o mundo perdido, para o mundo perverso. A mensagem do Evangelho é a salvação de Deus para pecadores,
Por isso diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Há uma salvação de Deus, pois é projeto de Deus salvar pecadores. Fora de Deus não há salvação. Não há salvação no homem. Só Deus é que pode salvar o pecador por intermédio de Cristo Jesus. Por isso, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação que Deus proporcionou na cruz do Calvário, para mim e para você, ela é grandiosa. Deus, Ele é grandioso, e tudo que Ele faz é grandioso. Esta salvação, ela é grandiosa, porque ela nos salva da morte eterna e nos proporciona a vida eterna. Ela é grandiosa pela mudança que produz na vida daqueles quem a recebe. Não é pequena coisa mudar a inclinação de pecadores como nós. Somos desobedientes, nascemos inimigos de Deus, rebeldes, e Deus vem e muda a nossa inclinação. Por isso que essa salvação, ela é grandiosa, não é coisa pequena não. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Porque o Deus que a proporcionou para nós, Ele é um Deus grandioso. Só Ele tem poder para mudar a inclinação de um pecador rebelde, inimigo dEle, para tornar-se seu amigo e viver em santa obediência aos seus pés. Por isso que a salvação, ela é grandiosa. E ela é grandiosa pelo preço que Cristo pagou por mim e por você. Pagou com o seu sangue inocente, o justo pelos injustos. Por isso, o autor aos Hebreus diz: esta salvação não pode ser negligenciada. E o que é negligenciar? A palavra negligenciar significa desconsiderar, desprezar, desvalorizar e não se importar com essa tão grande salvação. Por isso que o autor diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Amados irmãos, quando o pecador, ele desconsidera, ele despreza, ele desvaloriza, ele não se importa com a salvação que Deus proporcionou para ele, não há outra escapatória, é juízo, é condenação eterna, é perdição eterna. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Resta-nos apenas a condenação eterna. Não escaparemos do juízo de Deus se desprezarmos, se rejeitarmos esta tão grande salvação. Não há uma porta de emergência para o pecador recorrer. Quem despreza, quem rejeita, quem desconsidera, quem desvaloriza, quem não se importa com esta salvação, receberá a sentença no dia do juízo eterno, condenados com o diabo e os seus anjos. Então, esta é a primeira promessa que Deus tem a nos falar, porque, como nós vimos, né, em Cristo tem o sim
e o amém acontecerá desta forma: quem a recebe, salvação; quem a despreza, condenação. Tem o sim e o amém em Cristo Jesus. Não vai ser diferente. Mas há uma segunda promessa que eu quero destacar nesta noite para as nossas vidas, que está contida na palavra de Deus. É a promessa para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão tristes. Irmãos, sejamos sinceros. Chega uma hora que, humanamente falando, eu e você nos cansamos. Chega uma hora que nós nos cansamos do trabalho, da rotina, de pagarmos as nossas contas que nunca irão parar, da expectativa que talvez nós esperamos que vá melhorar. Muitas vezes nós nos cansamos. Nos cansamos também de se importar. Às vezes nós nos importamos com alguém e esse alguém não está nem aí. Muitas vezes nós nos preocupamos com alguém e esta pessoa não está nem aí. Muitas vezes nós esperamos e chegamos a um cansaço que não dá mais para continuar. Muitas vezes cansamos de fazer tudo. Muitas vezes até nos cansamos de fazer até o bem. Nos cansamos também de muitas vezes sermos enganados pelos outros. E aí onde entra a necessidade que nós temos da ajuda divina sobre as nossas vidas. Precisamos de uma força e do poder que só Deus pode nos reerguer, nos reanimar para continuarmos a nossa caminhada. E o texto que eu quero destacar se encontra lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31, bastante conhecido, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com suas asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, a segunda promessa para as nossas vidas é para os cansados. Você está cansado de viver nesta vida? Tantas coisas que você já passou. Mas Jesus tem uma promessa para nós que muitas vezes estamos cansados, estamos esgotados. O texto nos diz que nós devemos tomar uma decisão. Você está cansado? Espera no Senhor. Preste atenção, viu? Espera no Senhor. E por que o autor inspirado aqui é tão enfático? Esperam, mas os que esperam no Senhor. Não espere nas pessoas. Não espere nos seus parentes. Não espere muitas vezes da igreja. Não espere muitas vezes do governo. Você está cansado? Abandonemos essas expectativas, muitas vezes irreais. Não se iluda com os sonhos que jamais se realizarão em nossas vidas.
Mas a Bíblia está dizendo, mas os que esperam no Senhor. E o que é isso? Volte-se para Ele, olhe para Ele, continue crendo nele. Só Ele não nos decepcionará. Preste atenção nisso, viu? Só Deus é quem não nos decepcionará. Mas homens, parentes, familiares, igreja, governo, talvez um dia você possa se decepcionar. Mas uma coisa eu tenho toda certeza: você, voltando-se para Deus, olhando para Deus, crendo nele, este Deus nunca há de lhe decepcionar. Ele é verdadeiro, Ele é perfeito, Ele é misericordioso, Ele não falha nas suas promessas. Ele é onipotente, Ele é imutável, Ele não pode deixar de ser misericordioso, Ele não pode deixar de socorrer aqueles que esperam nele. Ele não muda. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quantas decepções muitas vezes enfrentamos, amados irmãos, mesmo no meio cristão, mesmo no meio da família, mesmo com os vizinhos, em meio à sociedade que estamos vivendo. E muitas vezes isso nos cansa. Mas tem uma promessa e uma consequência para quem espera no Senhor. Qual é? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quando esperamos e confiamos no Senhor, nós somos renovados por Ele. O pior cansaço, irmãos, não é do corpo, mas o pior cansaço é a da alma. Alma cansada. O corpo físico, você dorme e descansa, podemos dizer assim, o seu esqueleto. Mas a alma perturbada, só Cristo é que pode dar descanso. Deus renova a nossa alma. Quando confiamos no Senhor, Ele vem, aviva a nossa mente. Ele vem, cura as nossas emoções e sara o nosso corpo. Ele nos dá vigor para agir. Ele nos dá vigor para esperar. Ele nos dá vigor para suportar. E Ele nos dá vigor para avançar. Ai de nós, povo de Deus, se não fosse o nosso Deus conosco. Ai de nós, creio que muitos dos que estão aqui esperam, confiam constantemente nesse Deus maravilhoso, senão não estaríamos avançando, caminhando, cultuando, nos alegrando em sua presença. Tudo é Deus. A salvação pertence ao Senhor. Ele é o Deus forte. E por Ele ser o Deus forte, Ele é o Deus que dá força ao seu povo para continuar, não esmorecer, mesmo esmorecendo. Ele vem com a sua mão, ergue, avance, continue, não pode parar, a caminhada é longa. Mas o destino, o porto seguro, vocês irão chegar. Mas os que esperam no Senhor
renovam as suas forças. Quando tomamos a decisão de esperarmos no Senhor, Deus vem e renova as nossas forças. E aí, a nossa vida vai ter uma dinâmica diferente. Eles voam, correm e caminham. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Vai ter uma nova dinâmica na sua vida. Voam, correm e caminham. Os que são renovados pelo Senhor voam rápido e voam cada vez mais alto como a águia. E o que é isso? Voam em direção a Deus. Cada vez mais querem estar mais perto de Deus. Correm olhando para Jesus e andam no conforto do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Deus multiplica as nossas forças para que tenhamos o desempenho semelhante aos heróis da fé. Aqueles homens que estão na galeria da fé, dos heróis da fé, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, eram homens semelhantes a nós, falíveis igual a nós, mas esses homens esperaram no Senhor, renovaram as suas forças, voaram, correram, caminharam, guiados por Deus, no conforto do Espírito Santo, e fizeram proezas em nome do Senhor, Deus de Israel. Há uma frase interessante de um autor chamado Max Lucado. Ele disse uma frase interessante. Ele disse: você não pode ser qualquer coisa que desejar ser, mas pode ser tudo o que Deus quer que você seja. Você não pode ser qualquer coisa que você deseja ser, mas pode ser tudo o que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja um filho e uma filha de Deus, redimida e lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, para caminhar a caminhada da fé, para que Deus seja o seu Deus, para que Ele lhe dê forças para você continuar. Então, esta é a segunda promessa que eu destaquei nesta noite. A promessa de Deus para aqueles que estão cansados. Eu iria destacar pelo menos 5, mas hoje eu só vou destacar 3. Há uma terceira promessa que eu quero destacar aqui nesta noite, que está contida na palavra de Deus. É a promessa de Deus para os entediados. A promessa de Deus para os entediados. O que é o tédio? Tédio é uma doença ou um estado da alma muito antigo. O tédio é uma combinação de cansaço, apatia, desânimo e desinteresse, que leva uma pessoa a não ter vontade de fazer nada. Tédio é uma combinação de cansaço, apatia, desânimo, desinteresse, que leva uma pessoa a não ter vontade de fazer mais nada. Talvez muitos
dos que estão me ouvindo nesta noite estejam com tédio. Talvez o cansaço, não é? O desânimo, o desinteresse, as decepções que muitas vezes você já enfrentou, você não suporta mais e bate o desinteresse e você não tem mais vontade de fazer mais nada para o grandioso e maravilhoso Deus. E um escritor português chamado Fernando Pessoa, ele disse uma coisa interessante acerca do tédio. Ele disse o seguinte: não é o tédio a doença do aborrecimento de nada ter que fazer, mas a doença maior de se sentir que não vale a pena fazer mais nada. Tem pessoas que estão assim. E eu quero dizer, amados, pessoas cristãs, pessoas entediadas, que não têm mais interesse de fazer nada mais para Deus. Me desculpe ao lhe dizer, você está com tédio. Você precisa ser despertado pela palavra de Deus. Deus nos chamou para a obra. Os que põem a mão no arado não podem mais olhar para trás. Mão no arado é serviço. Não podemos parar. Não podemos esmorecer. E a promessa de Deus para os entediados vem do sábio Salomão, que se encontra lá no capítulo 9, versículo 10 de Eclesiastes, que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, segundo o sábio Salomão, o livro de Eclesiastes, ele nos ensina que nós devemos fazer o que precisa ser feito. Tudo quanto te vier à mão para fazer. Irmãos, irmãs, saia do tédio. Tudo quanto te vier à mão para fazer. E o que é isso? Deus, Ele cria oportunidades para cada pessoa nesta vida, para mim e para você. Nós fomos criados por Deus em Cristo Jesus. Ele nos tornou novas criaturas para as boas obras. Devemos parar de ficar filosofando e devemos fazer o que precisa ser feito. Talvez você possa dizer: mas eu não tenho nada que fazer. Você tem. Deus talvez já tenha lhe mostrado e você se recusou. Sabe por quê? Às vezes nós queremos apenas realizar grandes coisas para sermos vistos pelos outros. Mas tome um conselho aqui de um servo do passado, um pastor chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon disse o seguinte: uma boa ação vale mais do que 1000 teorias brilhantes. Uma boa ação vale mais do que 1000 teorias brilhantes. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, irmã?
Tire as teorias brilhantes que você tem na sua mente, que talvez você deseja fazer e nunca faz. Tenha boas ações. Uma boa ação vale mais do que 1000 teorias brilhantes. Às vezes nós devemos fazer isso, nós devemos fazer aquilo, vamos fazer aquilo ou vamos fazer aquilo. Não! O que vier às tuas mãos, uma boa ação, embora que aos olhos humanos sejam pequenas, que não tenham valor aos olhos dos homens, mas diante de Deus, uma boa ação vale mais do que teorias não feitas ou não realizadas. Jesus Cristo disse isso para mim e para você, lá no Evangelho. Aquele que der um copo com água a um desses meus pequeninos, por serem ele e os meus discípulos, de forma alguma perderá o seu galardão. Um copo com água você dá a um filho ou uma filha de Deus, Jesus Cristo é que está dizendo para mim e para você: não, Ele não esquecerá do galardão que será dado a mim e a você, se tivermos praticado tal ação. Por ser Ele os meus discípulos. Às vezes, amados irmãos, nós deixamos de realizar tantas coisas, podemos dizer assim, aos nossos olhos pequenas, mas que é uma boa ação, e ficamos especulando, filosofando, que devemos fazer isso, devemos fazer aquilo. Faça o que Deus colocou em suas mãos para fazer. Ajuda seu irmão, converse com seu irmão, visite seu irmão. Às vezes nós cobramos muito em visitar, mas ninguém quer visitar. Ajuda aquele irmão que está necessitado, abra o bolso, ajude, ore por ele, converse com ele. E o sábio Salomão diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Devemos fazer tudo, amados, com 100% de compromisso. Fazer com amor, pois todo serviço ele se torna nobre quando nós fazemos para a glória de Deus, seja o que for. Devemos colocar os nossos corações naquilo que formos realizar para o Senhor. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a exortação do sábio Salomão, sabe o que é? Para os entediados, para aqueles que não têm mais vontade de fazer mais nada, acham que não vale a pena fazer mais nada, estão cansados, estão apáticos, estão desanimados, estão desinteressados. Faça logo. Isto é, se Deus é o seu Senhor, a exortação de Salomão é essa: faça logo, faça bem feito. Sabe por quê? Você um dia vai morrer. Enquanto você estiver vivo, é para que você trabalhe e glorifique o meu nome e faça as obras pelas quais eu designei você para fazer.
Não espere pelos outros. Faça. A vida, amados, não é um ensaio, mas ela é uma realidade. E certo escritor disse o seguinte: todos, quando morrem, fecham os olhos, mas nem todos que estão vivos conseguem enxergar o que Deus quer que eles façam ou realizem em seu nome. Que frase interessante. Todos, quando morrem, fecham os seus olhos, mas nem todos que estão vivos conseguem enxergar o que Deus colocou em suas mãos para realizarem para a sua glória. Então, meus amados, Deus nos dá uma promessa de salvação, de vida eterna. Isso já é o suficiente para nós estarmos esperando nele. Ele certamente renovará as nossas forças. Se estamos em tédio, Deus está falando com você hoje. Saia desse tédio, arregace as mangas, vá trabalhar, bote a mão no arado. Que quem põe a mão no arado não pode deixar nem olhar mais para trás. Tem que continuar, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Ele nos dará força para fazermos proezas em seu nome. Então fica essas 3 promessas aqui. Teríamos mais 2, mas fica para uma próxima oportunidade. Salvação, promessa alcançado, nos dá força, e promessa para os entediados. Saia do tédio. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedoria alguma. Então, meu irmão, minha irmã, se tem alguma coisa impedindo que você desenvolva as funções que Deus já lhe designou, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe para Cristo, porque foi Ele que te chamou, foi Ele que lhe designou, e a Ele nós iremos prestar contas da nossa mordomia. Nós somos mordomos de Deus. Ele nos chamou para administrarmos tudo para a glória de Deus. E finalizo dizendo o seguinte: as promessas de Deus não são duvidosas. Deus tem zelo em cumpri-las. Como diz o texto, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim e o amém em Cristo Jesus. As promessas de Deus são dignas de inteira aceitação. A vida e as obras de Deus são o alicerce da vida e das obras dos cristãos. Assim como Deus é fiel em suas palavras, também devemos ser fiéis em nossas palavras diante de Deus, diante da igreja e diante dos nossos irmãos. O sim de Deus não é não, e o não de Deus não é sim. O Senhor nos instrui a ser claros e sinceros no que nós dizemos. Mateus 5,37, o Senhor nos diz: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que vem disto, ou melhor, o que passa disto, vem do maligno. Não use desculpas. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Deus, ele é coerente.
em seu ser e verdadeiro em todas as suas palavras. Aqui está o modelo que nós devemos seguir. Sim, sim e não, não. Esse é o modelo que Deus deixou para as nossas vidas. Um modelo coerente, verdadeiro em toda palavra de Deus, pelo qual Ele nos se revela em sua santa e bendita palavra. Então, Deus abençoe a todos. E Deus nos dê uma semana na sua presença, nos concedendo graça, misericórdia, direcionamento em todo o nosso viver e o nosso dia a dia. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém.